Um grande abraço para você da TV Esporte Mais. Hoje nós estamos estreando um novo programa aqui na nossa grade de programação. Você e sempre um convidado especial tem um encontro esportivo comigo. Eu sou o Nelson Júnior e nesse programa de estreia estou recebendo o técnico do Osasco Audax, Fernando Diniz. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Ele que nós já temos uma amizade, já estamos desde o Campeonato Paulista aqui convivendo com ele e foi um prazer recebê-lo. Jogador técnico muito competente que está trazendo para o cenário do futebol uma nova forma de jogar futebol e é um prazer para nós tê-lo aqui. Tendo isso segurado, Fernando Diniz, muito obrigado primeiro. E quem é Fernando Diniz? Não, Fernando Diniz é um apaixonado pelo futebol, um apaixonado pela vida e é isso, uma pessoa que quer, nesse momento, aqui junto ao pessoal do Audax, do Osasco e agora do Guaratinguetá, fazer o melhor possível para o futebol e de maneira especial para os jogadores. Muito legal. O Fernando, a gente tem aqui um público esportivo que acompanha a sua carreira, não só de hoje, e sabe, né, da sua trajetória, mas imagino que a grande maioria, né, conheça o Diniz por hoje ser o técnico do Osasco Audax, por estar trazendo o Osasco Audax no Campeonato Paulista, mais recentemente com essa parceria na Série C do Campeonato Brasileiro, mas tem a sua trajetória como jogador de futebol também, que eu queria que você falasse, né, um momento assim, auge da sua carreira. Nós temos algumas imagens também para mostrar do Diniz como jogador de futebol e um grande momento, né, que você traz como jogador de futebol de Santos, Palmeiras, Corinthians, só clubes realmente de ponta. Eu acho assim que a minha carreira, os momentos importantes, acho que é o meu início no Juventus. Fiquei no Juventus, que é o clube que eu tenho mais carinho no futebol. Fiquei lá durante 11 anos, minha formação como pessoa se deu no Juventus, é um clube que eu tenho muita gratidão. Aí eu passei pelo Guarani, Palmeiras, Corinthians, Paraná Clube, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Santos, joguei no Catar. Aí quando eu retornei, eu tive uma passagem no Paulista de Jundiaí, Santo André e voltei para o Juventus. Essa acho que foi minha carreira, acho que não esqueci de nenhum time. E momentos importantes, acho que no Juventus eu vivi muitos momentos importantes ali. Meu auge acho que se deu no Fluminense, foi um time que eu fiquei mais tempo dos clubes grandes, eu fui praticamente titular da equipe todo o tempo que eu tive lá. A gente fez boas campanhas, fui campeão carioca e tive algum destaque. E acho que eu acabei aprendendo em todas as equipes que eu passei. E tenho um carinho especial também pelo Paulista de Jundiaí, porque ali eu conheci o Mancini, que a gente é amigo até hoje, ele se tornou meu padrinho no futebol, foi quem me indicou para o meu primeiro trabalho como técnico. Ele tinha me sondado para ser auxiliar técnico dele, na ocasião acabou não dando certo, mas assim que surgiu a oportunidade ele me indicou para o Votorati e o fato de eu ter trabalhado lá no Paulista foi que originou tudo isso. E o primeiro time que eu treinei no Votorati, eu levei uma base dos meninos lá do Paulista Jundiaí que não iam ser aproveitados, então a base do time era do Paulista, dos meninos de lá. Então, acho que é por aí. E era um grande jogador, um grande meio-campista, né? O jogador Fernando Diniz jogaria com o técnico Fernando Diniz? Eu acho que sim, em outra posição. Eu acho que eu joguei minha carreira inteira de meio atacante e atacante. Se eu fosse meu treinador, eu seria médio volante. Eu li uma matéria, não lembro sinceramente aonde que eu li, acho que foi no UOL, que fala que você não foi um jogador tão feliz. Por que isso, Diniz? Então, a matéria, o que você fala, depois passa por uma edição e no site lá do UOL, o corpo da matéria foi geralmente o que eu disse, mas o título para chamar, talvez, o público ali a acessar não tinha muito a ver com a matéria. Não fui um jogador infeliz, eu disse que eu sou muito mais feliz hoje como técnico do que eu era como jogador. Eu fui feliz também jogando futebol, conquistei alguns sonhos, joguei praticamente minha carreira toda só em time grande e joguei com alguns ídolos meus, talvez o maior deles o Romário. Então, e aprendi muita coisa. E eu sempre digo que parece que eu só joguei futebol para aprender a ser técnico, porque eu tenho um tipo de vivência no futebol que eu não tinha quando eu jogava. Eu trabalho muito mais
e acabo sendo muito mais leve, eu tenho muito mais espaço para mim. Meu tipo de personalidade se adapta muito melhor a essa função do que quando eu jogava. Então, tem muita coisa para fazer e eu sempre quero mais. Então, é um trabalho que eu consigo dar muito mais profundidade do que eu dava quando eu jogava. Perfeito. Está tendo um destaque realmente diferente. Pessoal, aumenta muito, né? Quem quer participar, só antes da gente continuar aqui, nessa entrevista com o técnico Fernando Diniz, mande pra gente no nosso Facebook, #Encontro com o Diniz, que nós vamos reproduzir. Vamos escolher uma pergunta e vamos reproduzir aqui para o Fernando Diniz. E como que foi essa que você está falando, né? Muito até mais realizado hoje como técnico de futebol. Você fala que você se preparou, como jogador mesmo, você já se via um técnico. Porque hoje você tem 40 anos e já é bicampeão, né, da Copa Paulista, campeonato da Série A3, já passou por Votorati, né, depois o Paulista, me corrija se eu estiver errado, o Botafogo e o Atlético Sorocaba. E agora com essa boa campanha aqui no Audax e Osasco Audax. Essa transição para treinador, como é que foi na sua carreira, Diniz? Então, assim que eu parei quando eu estava nos últimos anos da minha carreira, eu já me imaginava técnico mesmo. Eu tinha uma sensação muito positiva. Com 33 anos, né? Só para 33 para 34. Então, assim, intuitivamente, eu já estava na minha vida que tinha para mim que eu ia ser treinador de futebol. E também sabia que não ia ser uma coisa formal, que eu ia buscar conhecimento fora e fazer estágios, que eu não fiz nada disso. Eu tinha alguns conceitos internos que eu vivi quando eu jogava. Eu passava muito tempo pensando muito sobre o futebol e sobre a vida. E como jogador você tem uma limitação muito grande, porque no fundo você tem que jogar, você não tem muito que ficar opinando e não cabe muito, é muito inadequado se eu fosse participar da maneira que eu gostaria, né, na época que eu jogava. Aí quando eu parei, tudo veio à tona. E assim que eu imaginava quando eu começasse a trabalhar como técnico, que as ideias era uma questão só de pôr no papel. E isso aconteceu mesmo. Eu não fiquei elaborando nada, me preparando demais, quando eu pintar a oportunidade. E assim que eu entrei no campo com apito, a primeira vez para dar treino, eu falei, pô, era isso que eu queria mesmo da minha vida, que eu não tive quando eu jogava, mas que agora eu vou passar a ter. Uma sensação muito boa. E é evidente que eu tinha muitas perguntas para fazer para o Diniz, mas sinceramente, a que mais me motivava a te trazer no meu programa de estreia é essa questão de como você mudou a forma de jogar futebol, né? E é vista de uma maneira nacional, uma forma diferente, conhecida. Eu acho que eu percebi que o Audax, o Osasco Audax estava conhecido quando eu estava na arquibancada, estava acompanhando um jogo do Marília, agora que subiu para a primeira divisão. E aí o time do MAC começou a tocar a bola lá atrás, um torcedor falou assim, estão achando que é o Audax, estão achando que é o Audax. E esse jeito de jogar futebol, né, começando a trabalhar desde o seu campo de defesa, as transições nas posições, sem posição definida, como que começou, como que veio, vou chamar de inspiração para você iniciar essa nova história no futebol? Então, Nelson, eu lá no Votorati, quando eu parei, o conceito que eu tinha de futebol é que eu queria que todos os jogadores jogassem bem, tivessem uma boa condição física e inteligência para jogar. E essa ideia me acompanhou. E tudo derivou disso. Eu não tinha um padrão para seguir. Não era o que eu tinha visto no futebol que me inspirava a ser treinador de futebol. O que me inspirava era fazer com que eu tivesse muitos jogadores bons, com boa qualidade técnica, inteligência para jogar e coragem para jogar. E a partir disso foi surgindo as ideias de montar o time dessa forma, com uma ocupação do espaço de uma maneira mais dinâmica do que estática. E isso está acontecendo. E agora mesmo eu estou falando coisas aqui que eu ainda nunca nem tinha falado, assim, que eu queria mais dinamismo do que uma coisa estática. Eu não tenho nada assim escrito, é uma coisa que é meio aberto, o jeito da gente jogar. É um time que sempre tem muita coisa para aprender, embora a gente aprenda muito mais com o nosso próprio time e quando a gente vai enfrentar alguma dificuldade que a gente não dá conta de superar e a gente olha por que não conseguiu, do que olhando o futebol de uma maneira geral, assim, embora eu assista os jogos e tal. Mas a gente acaba aprendendo muito mais vendo o nosso time jogar, nos vídeos, enfrentando as dificuldades, do que olhando para fora. E é isso que eu acho mais sensacional, porque eu sou narrador esportivo, né, desde os 15 anos, e o legal é isso, tem narrador, por exemplo, na profissão,
que ele vira, que ele se transforma, cria um estilo vendo outras coisas, ouvindo outras coisas. E aí você me vem e fala que esse modo de jogar diferente veio de treinamento, de ideias, né? Você não copiou ninguém, não veio ninguém e falou assim, ó, Diniz, tó, isso aqui que você tem que fazer, se você quiser fazer algo novo. Então você nos conta, que até acho que tem em primeira mão, não sei se você já tinha comentado isso para alguém, que você em campo conseguiu, né, fazer isso, foi se assistindo, aprimorando, e a hora que foi ver, tinha um modo maravilhoso de jogar futebol. Não, é isso mesmo, é aberto. E se você pegar o time que colecionar dois do ano passado para esse agora, tem muitos elementos, tem uma essência do jogo, é a mesma, mas sempre tem muito elemento novo, porque o time ele vai, os adversários vão assistindo e vão tentando marcar, e a gente vai criando dificuldades adicionais nos treinamentos também, para que a gente consiga superar dificuldades, imaginando o que os adversários podem preparar para nos parar. Então, o esquema, o estilo do time jogar favorece muito esse lance da criatividade. Eu gosto muito mais do processo criativo do que o copiativo. Não que a gente não possa copiar coisas boas, mas eu acho que a criação, para mim, ela é uma coisa que me satisfaz muito. Então, eu aprendo muito com os jogadores. No dia a dia eu pergunto, questiono, lanço ideias, porque eu aproveito todas as ideias que me vêm dos jogadores, a gente passa por um filtro seletivo ali para ver se alguma coisa a gente pode introduzir no time. Então a gente tem essa relação muito aberta com os jogadores, que é uma coisa que quem olha, assiste aos jogos e vê a maneira enérgica que eu cobro, imagina uma coisa, provavelmente todo mundo erra. Imagina que a relação com os jogadores é uma relação muito restrita e muito fechada, e é completamente ao contrário. Uma relação muito aberta e muito afetuosa também. É impressionante isso. Eu já fui a alguns treinos, né, do Fernando Diniz e confessava que na hora que eu ia estender o meu microfone eu ficava tremendo assim. Falei, meu Deus, o que vai vir daí? Porque é muito, como você disse, enérgico, você é bravo ali dentro, né? Mas a gente percebe que instantaneamente, a gente até pode dizer, acabou o treino, você já vai lá, obrigado Ítalo, acabou, era profissional, você separa e o respeito que você consegue, como você consegue fechar o grupo com você, é impressionante. Isso aí talvez seja o maior predicado que eu tenha, a relação, porque é uma relação verdadeira com os jogadores. Eu acho que o trabalho todo ele é desenvolvido para que os jogadores consigam se dar bem. Então o que eu falo para você aqui, é o que eu falo para eles, é o que eu falo na minha casa. E é verdade, o futebol ele tem que ser desenvolvido para que os jogadores consigam desenvolver a plenitude do seu talento. E não é só físico e técnico, é emocional, é existencial mesmo. Os jogadores estão ali, é uma vida que está em jogo e, consequentemente, da família deles. E esse pano de fundo ele me acompanha o tempo todo. Então a gente tem uma insistência muito grande nesse processo humano com os jogadores. E essa relação muito fraterna que a gente tem, certamente vem disso. Muito legal. E o pessoal, a gente acompanha, né? Desde o Votorati, mais precisamente agora, do Osasco Audax, também quando o Audax não estava na primeira divisão. E sabia do seu jeito de jogar. Mas muita gente não conhecia, né? Foi conhecer o modo do Diniz treinar o seu time, o modo que o Osasco Audax consegue jogar diferente e bonito, diga-se de passagem, através desse Campeonato Paulista. Em um dos momentos que a gente separou aqui no Encontro Esportivo para ilustrar isso e bater um papo com o Diniz, foi no jogo contra o São Paulo, que o Muricy Ramalho, até gentilmente achei, saiu da entrevista coletiva e foi até o Fernando Diniz elogiar e fez explanações também no que ele achava do esquema, do modo de treinar o seu time, o Fernando Diniz. Vamos ver o Muricy Ramalho aqui no Encontro Esportivo falando do Diniz. Apertasse um pouquinho, agora nós temos sorte, porque se já saímos na frente e também eles perderam um jogador, que aí quebra, né? Aí não tem como, aí quebra todo o sistema, né? Mas é a grande novidade. Agora, isso aí feito, como eu vi hoje, por exemplo, o Chile, a Alemanha, o Chile faz isso que ele faz, sim, mas um pouco para frente, né? Da área grande, isso aí feito do meio campo para frente, o time dele é fortíssimo. Isso assim, um time, né, que não é as coisas na mão dia, que cair num time grande, que ele tiver uma qualidade melhor e pôr esse tipo de jogo que eu gosto, né? Eu fazia um pouco assim com o time que foi campeão brasileiro, que a gente jogava com 3 zagueiros, só que eu tinha o Júnior, que era ala, que ele faz outro com o Beriga, por exemplo, não tem lateral o time dele, era meia, né? Então o Júnior jogava de meia comigo também, aí abriu o Danilo, como ele faz com
com o número 7 dele, né, que é bom jogador. Então, esse tipo de coisa eu gosto também, que eu fiz. Agora tem que ter jogador, como ele faz muito bem. Agora, volto a repetir, o caminho dele é isso aí mesmo, é time grande, mas só que esse sistema é um pouquinho da área para frente. Aí eu acho que é perfeito o que ele faz. E aí é o ponto que eu vou te perguntar. Do meio para frente, não é? Todo mundo já, a maioria pelo menos, devia tentar tocar a bola. Você não acha que o diferente, né? Vou te perguntar novamente desse negócio de conceito. Acho que o diferente é começar realmente na defesa, criar espaços. Eu respeito, acho que você também mostrou, inclusive, esse respeito ao Muricy Ramalho, mas acho que o diferente é isso, é fazer o que você faz. Então, é uma opinião, né? Que a gente tem que respeitar. E respeitar não quer dizer seguir, né? Muito pelo contrário, no meu caso, eu tenho convicção de que lá como goleiro é um dos atrativos do time. Quando os times grandes tentaram nos pressionar, na realidade foi quando eles mais fragilizaram, não foi o momento que eles estiveram melhor. Então depende muito de como a gente se comporta no jogo. Contra o Santos a gente se comportou muito bem lá atrás, a gente estava com muita dinâmica e com muita segurança para jogar. E para quem acompanhou o jogo sabe que podia ter sido uma goleada histórica, que ia marcar para sempre. E não foi, e não saíram os gols, mas a gente teve muita supremacia naquele jogo. Contra o Palmeiras, o primeiro tempo, os caras já conheciam um pouco o nosso time travou um pouco, talvez pela mídia que estava em cima da gente. O Globo Esporte do dia anterior, o Audax teve mais destaque do que o próprio Palmeiras. Então isso para os jogadores que nós tínhamos à época, que são quase que os mesmos jogadores de agora, que nunca tinham vivenciado jogar nenhum campeonato paulista, a maioria ali estava debutando num campeonato com tanta repercussão, com estádio cheio. Primeiro tempo a gente sentiu e podia ter virado até uns 2 ou 3 gols para o Palmeiras, isso é fato. Mas no segundo tempo, depois das correções e da reprimenda do vestiário, o time foi muito melhor do que o Palmeiras. E contra o São Paulo, enquanto teve 11 contra 11, o time foi superior. Então depois a gente não soube jogar quando perdeu um jogador, o Felipe sentiu muito ali quando ele acabou sendo o algoz da expulsão do André. E aí o jogo mudou. Mas o primeiro tempo, quando teve 11 contra 11, a gente foi bem superior ao São Paulo, na minha opinião. Então, assim, a gente tem que ouvir as críticas com bastante ponderação, assim como os elogios. E seguir a convicção, e o que vai mostrar isso são os resultados no campo, e mais do que os resultados é a maneira como a equipe se apresenta. Com certeza, eu também acho. Acho que tem que manter e manter muito, né? Porque é o que traz destaque. Hoje, nacionalmente, eu repito, né? Tem várias histórias para contar aqui que eu fiquei surpreso de cara que chegou e falou que o Audax, né, hoje para ele é o time que ele mais gosta de ver jogar. Tem muito o que falar, a gente vai falar do Paulistão também, que a gente já começou a falar desses jogos contra os grandes clubes, mas é já, no segundo bloco, porque o Encontro Esportivo com Fernando Diniz volta em instantes. Ele veio porque esta é a chance de assistir a final da Copa do Mundo da FIFA. Ele porque acredita que chegou a hora de conquistar o Hexa. Ele veio porque sabe que a sua torcida pode fazer a diferença. E ela porque comprou um pijama de flanela. Ela passou no shopping, pagou com Visa e ganhou um pacote para a final da Copa. Boa sorte. Compre com Visa nos shoppings participantes e concorra. No ano da Copa, a Ricabel já montou seu time e põe em campo um supermercado de peças e acessórios para o seu carro, com os melhores produtos e ofertas imperdíveis. Para o seu carro bater aquele bolão, olha só que super promoção. Óleo 20W50 da Total, apenas R$ 8,90 o litro e a troca é grátis. E a partir de R$ 12,90 você vai substituir o filtro de óleo do seu carro e a troca é grátis. Pneu radial 16570 aro 13, a partir de R$ 149,90. Loucura, loucura, loucura. Montagem e balanceamento é grátis.
Pits. Olhou para o seu vidro, não está enxergando nada? Vem para a Ricabel, você precisa conhecer o nosso Pit Stop. Palhetas, a partir de R$ 6,90. E a troca é grátis. Um brinde da Ricabel para você. E você pode pagar tudo em até 6 vezes sem juros no seu cartão de crédito. A Ricabel quer você no nosso time. Aproveite! Plantão especial, sábado e domingo. E nesse time só está faltando você. Vem pra Ricabel! Sabe o que é Brá? Ser bem recebido é Brá. Dar uma desligada é Brá. Aprender é Brá. E recreio também. Chá com os amigos é Brá. Brá é o que é bom, é o que deixa a sua vida mais vida. Brá é o que todo mundo quer. Bradesco, tudo de Brá pra você. Chegou a hora de você realizar o seu sonho e a Montecar Automóveis é a loja que vai torná-lo realidade. Seminovos de todas as marcas com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. A Montecar Automóveis tem 20 anos de tradição e agora está mais perto de você. Avenida Antônio C. Costa, 567 em Osasco. Telefone 3609-9213. Montecar Veículos. Credibilidade para você realizar o seu sonho. De volta com o segundo bloco aqui do nosso Encontro Esportivo com o Fernando Diniz. Continue mandando, se você tem pergunta, a nossa produção vai selecionar uma, né? Hashtag Encontro com Diniz, pra gente produzir no último bloco. Agora a gente tá no segundo e vamos começar a falar com aquilo que a gente começou, né? Que a gente continua falando agora do Campeonato Paulista, né? Do Osasco Audax, já com essa nova gestão. Primeiro, como que foi essa mudança para você, Diniz? Que já estava com o Audax na gestão do Pão de Açúcar, agora com a gestão aqui do Grêmio Osasco, do senhor Mário Teixeira. Mudança, se boa, se ruim? Não, acho que a mudança em si ela foi muito boa. Lá nós tínhamos, era um clube, sempre foi um clube muito bom, assim, toda a estrutura. Eu me dei muito bem também com as pessoas de lá, o Soleiro, o Fernando Soleiro era o presidente, o Thiago Escuro. O Dimas, a gente teve uma boa relação e culminou com o acesso do time, e o time também jogando bem, com números bem expressivos na 2 de 2013. Quando veio esse momento de transição, foi um momento que todo mundo ficou bastante apreensivo, porque não sabia o que viria, né? E as pessoas não podiam também falar abertamente do que estava acontecendo, então a gente ficou num período ali de latência, de indecisão muito grande, até que firmou uma parceria, quem ficaria, quem não ficaria, se os jogadores permaneceriam, comissão técnica. Enquanto você comemora o seu título no Audax. Então, e aí depois quando o seu Mário me chamou para conversar, eu senti bastante firmeza na pessoa e fiquei mais seguro, falei, vamos tocar aqui. Aí uma vez que eu assumi o compromisso com ele,
verbal, eu já sabia que eu ia permanecer, independente do que chegasse de proposta para eu sair, né? E aí acho que o mais importante foi isso, essa relação que eu estabeleci com o seu Mário e que perdura até hoje, ela só melhora, e durante o campeonato ele procurou dar todo o apoio possível para a equipe, ele foi uma figura muito importante e muito respeitada por todos, assim, pelos jogadores, pelos membros da comissão técnica, e de fato ele jogou junto com a equipe e foi um dos grandes atores aí dessa boa campanha que a gente fez no Campeonato Paulista. Com certeza, e foi tudo muito rápido no Campeonato Paulista. Enquanto a gente vai comentar do Paulistão, a gente vai passando aqui no nosso encontro esportivo grandes momentos, né? Grandes momentos que a gente teve nesse Campeonato Paulista, né? Que, como eu disse, foi tudo muito rápido, até quarta rodada só que teve o primeiro jogo aqui no estádio do Oshidale. Mas eu já vi você fazendo isso, queria que você repetisse, né? Passando realmente o pente fino, como que foi esse Paulistão e por que o seu time foi tão bem, quase conseguiu a classificação, teve chance na última rodada e o Corinthians não. O campeonato, o time se preparou muito bem, manteve uma base. A Copa Paulista, ela teve um grande mérito para nós, que 70% do nosso time titular era oriundo da Copa Paulista. E a gente soube achar alguns jogadores que caíram muito bem na equipe, no caso do Camacho, a vinda do Denilson, o próprio Thiago Silvi, e que reforçaram. Então a gente precisou de muitas poucas peças para a equipe ter uma coesão bastante forte para o Campeonato Paulista. A gente fez uma pré-temporada com muito trabalho. Em extrema, né? Em extrema, que os jogadores se empenharam demais, que foi decisiva para a gente começar bem o campeonato. E como está acontecendo agora na Série C, também a gente começou jogando bem, mas claudicando um pouco no campeonato. A gente empatou em Jundiaí, depois perdeu um jogador, é verdade, né? Empatamos com o Santos, perdemos para a Ponte, e depois a gente começou a ter uns resultados melhores, embora o futebol, desde a primeira rodada, ele foi um futebol sempre bastante enaltecido pela imprensa. E foi assim, e o campeonato foi se desenvolvendo, a equipe tinha bastante convicção daquilo que estava fazendo, treinou demais na pré-temporada, e mesmo com pouco tempo para treinar, a gente achava algumas brechas para treinar o que dava no campo, e repassando os vídeos e corrigindo através de vídeos. E a gente acabou usando poucos jogadores, a gente não teve nenhuma lesão muscular no campeonato, que é um fato também que tem que ser levado em consideração. A comissão técnica, junto com o departamento médico, trabalharam de uma maneira muito integrada. E todas as pessoas ali do Rochidale, desde o Wagner, o Renato, as tias ali, todo mundo abraçou, a gente se sentiu muito acolhido em Osasco. Isso foi uma coisa que foi um ganho muito grande. A relação humana aqui em Osasco, ela foi decisiva, acho que para a campanha do time. A gente se sentiu verdadeiramente em casa e chegamos assim com um pouco meio que sob suspeita, porque era um time que estava como se fosse um forasteiro que estivesse chegando, mas rapidamente a gente abraçou a cidade também nos abraçou o time, e a gente acabou conseguindo ter um sucesso, assim, eu acho que até relativo, porque pelo que o time apresentou e pela condição que tinha no campeonato, a 10ª colocação foi muito pouco. Eu acho que sim, mas, repito, né? Chegou na última rodada com condições de se classificar e o Corinthians não chegou com essa condição. E teve algum momento que você destaca, assim, por exemplo, vou colocar um aqui, você me corrige se eu estiver errado. Aquele jogo contra o São Paulo, né? Aqueles 4-0 que, de fato, acho que foi o único segundo tempo ali que o Osasco Audax não conseguiu, acho que até comandar o jogo, mesmo com grande, né? Comandar o jogo, ditar o ritmo, né? Dali você pensou assim, falou, acho que nosso objetivo vai mudar aqui. E que momento que você colocaria assim no Paulistão? Eu acho que a gente teve momentos distintos. Eu acho que o primeiro grande momento da equipe foi contra o Santos. Depois as duas vitórias em sequência, São Bernardo, que era um jogo muito duro, e Portuguesa, depois que a equipe deu uma sobrada. E aí eu acho que o jogo do São Paulo foi determinante para a gente também ter um crescimento como um time. O meu melhor momento como técnico foi o jogo de 4-0 contra o São Paulo, que todo mundo pode achar uma loucura, mas foi o momento que eu tive mais lucidez, porque eu tinha uma noção exata do que estava acontecendo. E parece que eu já sabia o que a imprensa esportiva ia falar, a torcida gritando lá, toca a bola pro goleiro.
E como que eu tinha que trabalhar, eu tive muita paz naquele momento de espírito mesmo, e ali a gente se fortaleceu muito. No jogo seguinte, o Felipe, que era e é uma das nossas grandes armas, assim como o Sidão, que é o goleiro reserva, ele pensou que ia estar ali desprotegido e a gente soube muito bem protegê-lo, dar todos os créditos que ele merecia. No jogo seguinte eu o coloquei como capitão contra a Penapolense, ele fez uma partida irrepreensível, como fez outra partida irrepreensível contra o Comercial lá em Ribeirão, que a gente ganhou de 3-0, e foi assim até o final do campeonato. Então ali o time teve um ganho muito grande, e foi o nosso melhor momento no campeonato, foi depois do jogo do São Paulo, que a gente conseguiu fazer. E o jogo da Arinense, embora a gente tenha perdido em casa, no primeiro tempo a equipe jogou demais, foi muito absoluta no jogo, e foi a nossa melhor partida dentro de Osasco, foi o primeiro tempo contra a Linense. O primeiro tempo do Linense, né? Primeiro tempo. Eu também achei o primeiro tempo, e principalmente esses jogos que ele citou, né? Contra o Penapolense, que depois iria bem, né? Foi um passeio, poderia ter sido muito mais, né? E eu até estava comentando aqui com você em off. Depois dessa partida, né, contra o Penapolense, nós estamos trazendo algumas imagens para vocês, o time manteve até uma estrutura, né? Você não tirou mais o Marquinhos do time, a sequência com o Mateuzinho, que está acontecendo agora na Série C, e perdeu o Denilson, futebol da Série A, né? Então, mostra realmente que você gostou dessa sequência depois de uma partida que parecia ruim, né, contra o São Paulo. Não, muito pelo contrário, ali foi uma coisa pontual. Logo depois a gente foi o nosso trabalho, a gente sempre trabalha os vídeos pós-jogo. Foi o vídeo que eu mais trabalhei. Eu peguei e fiz questão de mostrar o primeiro tempo inteiro contra o São Paulo, para eles avaliarem. Parece ter um narrador bom que narra nesses vídeos aí que você... Legal, tenho certeza. Certeza, tem mesmo. A gente pega sempre as imagens com vocês aqui. E o time assim jogou melhor que o São Paulo no Morumbi. A gente pressionava o São Paulo, eles quebravam, faziam ligação direta, a gente dominava e jogava. Eles nos pressionaram, tentaram nos pressionar o jogo todo no primeiro tempo. 90% das bolas nós saímos com ela limpa e chegava no campo de ataque em condições de finalizar. Nós tivemos acho que 7 finalizações e eles 3. E depois com a expulsão do André, o jogo mudou de figura, a gente não soube jogar. E era uma coisa que era para acontecer naquele dia, que eu fiquei diametralmente oposto ao que estava acontecendo no nosso sistema defensivo. Se tivesse sido invertido os tempos, se eu estivesse mais perto aqui do Felipe, do sistema defensivo, provavelmente teria sido um pouco melhor. Ou se a expulsão tivesse ocorrido no final do primeiro tempo, melhor ainda seria, que dava para ajustar no vestiário. Mas enfim, eu peguei o primeiro tempo e mostrei para eles saberem o potencial do time. E aquilo serviu de grande valia para a gente... Foi de grande valia para a gente conseguir se estruturar ainda mais durante a competição. E eu, pelo menos eu falo por mim, aqui a maioria apostava, né? Isso não era com torcida, muito pelo contrário, de que você sairia do time. Você teria proposta depois do Campeonato Paulista e já não permaneceria nesse segundo semestre. E foi isso mesmo? Teve propostas? Você escolheu ficar? Como é que foi? Não, eu tive bastante proposta da Série B, maioria, umas 5 ou 6. Eu sei de Vila Nova, teve Casa, Náutico, teve mais alguma que eu não sei aqui? Na Clube, teve mais alguma coisa assim, teve Série C, teve alguma coisa lá do Norte também. Mas a minha intenção sempre foi em permanecer, a não ser que acontecesse alguma coisa muito fora da curva, e aí a gente teria que repensar. Mas eu tinha a intenção minha era de ficar, dar sequência no projeto. A minha relação com todos, mas de maneira especial com o seu Mário, que é assim de respeito e um afeto genuíno, uma certa pureza na relação, acho que ajudou bastante na permanência. Os jogadores também sentem bastante firmeza na figura dele. E agora a gente é trabalhar e dar sequência, e ir atrás dos próximos objetivos. E como é que foi essa parceria com o Guaratinguetá? Para quem está assistindo aqui, né, o programa inédito, nós estamos com o Fernando Diniz, técnico do Osasco Audax, que recentemente teve essa parceria. Os jogadores do Osasco Audax e comissão técnica comandada pelo Diniz passaram a jogar, foram emprestados ao time do Guaratinguetá, que tem a vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. E essa parceria, Diniz, jogar uma Série C foi importante para o projeto, para o seu time, a escolha mais certa, se você quer dar uma opinião em relação a isso? Eu acho que foi uma escolha bastante acertada. Está no início do campeonato,
não raro, os inícios de campeonato dos times que eu dirijo não começa bem. Verdade, se acompanha isso com você, demora um pouquinho para entrar. Principalmente em termos de pontuação, quase sempre começa. Eu não vejo necessariamente isso como um fator ruim, todo mundo quer ganhar, eu estou assim, chateado pra caramba com a colocação, mas a tendência é que melhore isso. Isso é uma curva natural. A gente achar melhor o time ideal, não quer dizer que muda-se muitos jogadores, ao contrário, às vezes a gente resgatar o espírito que tinha no Campeonato Paulista. E eu acho que isso a gente passou a acontecer já no último jogo contra o Duque de Caxias, que a gente teve uma supremacia muito grande no jogo, a bola não quis entrar, mas a equipe se a equipe ainda não foi brilhante, ela teve um domínio praticamente total das ações do jogo, que é a maneira que a gente gosta de jogar. E você considera que para o Campeonato Brasileiro da Série C, nessa parceria com o Guaratinguetá, foi uma atitude acertada, assim, foi o melhor que poderia acontecer para você e seu time? Eu considero que foi sim, participei um pouco disso e os jogadores, se a gente não disputasse a Série C, ia estar esperando até agora para disputar a Copa Paulista, que é um campeonato que é mais frágil. Você acha que tinha muita gente indo embora, não? Teria já abandonado? Pô, Nelson, eu não sei, porque o vínculo que a gente criou, comissão técnica, jogadores, o próprio seu Mário, o Vampeta, os membros da diretoria, o Fábio, o Alessandro ali, os vínculos criados, eles eram muito fortes. Então, dependendo do que os jogadores tivessem de proposta, eles poderiam até permanecer. Mas tudo isso ia gerar um custo, a gente ia estar tendo que receber salário agora para não jogar 3 meses de ociosidade, para disputar um campeonato que não tem visibilidade quase nenhuma e que não tem muita promoção. Quando a gente tem o campeonato para disputar, se a gente fosse disputar a Copa Paulista, para a gente é a Copa do Mundo, porque o futebol está acima dos campeonatos, para mim. Eu não vejo o futebol como a gente tem que jogar na Série C, tem menos glamour, mas tem algumas pessoas que acham que o futebol é uma coisa a mais que isso, eu sou uma delas. Para mim é sagrado mesmo, foi aí que eu desenvolvi toda a minha vida, e eu tenho uma devoção muito grande pelo jogo. E os jogadores acabam também abraçando essa ideia. Então, assim, a gente ia acabar permanecendo junto, mas disputando um campeonato de um nível técnico inferior, com certeza. Muito bom. Sou fã desse cara aqui, Fernando Diniz. Mande aí a sua pergunta para ele, #Encontro com Diniz, que a gente vai produzir no último bloco, que nós voltaremos em instantes aqui na sua TV Esporte Mais. Isso, tá ao vivo? Chegou a hora de você realizar o seu sonho e a Montecar Automóveis é a loja que vai torná-lo realidade. Seminovos de todas as marcas com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. A Montecar Automóveis tem 20 anos de tradição e agora está mais perto de você. Avenida Antônio C. Costa, 567 em Osasco. Telefone 3609-9213. Montecar Veículos. Credibilidade para você realizar o seu sonho. Sabe o que é Brá? Bolinho de mãe é Brá. Foto juntinho. É Brá. Ser radical é Brá. Fim de tarde é Brá. Férias com os primos é Brá. Brá é o que é bom, é o que deixa a sua vida mais vida. Brá é o que todo mundo quer. Bradesco, tudo de Brá pra você. Oi, golfinho. Você consegue falar comigo? É que eu aprendi a usar 100% do meu cérebro. Uau. Eu também aprendi a usar 100% do potencial do meu Visa Platinum. Ele me dá benefícios que as pessoas nem imaginam. Ele pode me tirar daqui? Ele pode reservar o melhor hotel do Caribe, com upgrade de quarto. Que tal aproveitar tudo que seu Visa Platinum oferece? Visa Platinum. Você nem sabia que podia tanto. Osasco cresceu muito nos últimos anos.
E com a sua participação, nossa cidade pode ficar ainda melhor. Preserve, cuide e mantenha nossos bens públicos. Fiscalize e denuncie qualquer irregularidade e colabore com a limpeza da cidade. Com o trabalho da Prefeitura e a sua colaboração, nossa casa ficará melhor e mais bonita a cada dia. Cidade de Osasco, avançando para a vida melhorar. A gente está de volta com o terceiro e último bloco aqui do Encontro Esportivo, na sua estreia aqui na TV Esporte Mais. E recebendo hoje o técnico do Osasco Audax, Fernando Diniz. Eu estava comentando aqui, Diniz, para mim é realmente uma honra, porque eu virei fã, né? Sinceramente fã do Fernando Diniz, desse modo de jogar. E agora da pessoa, Fernando Diniz. Muito obrigado, viu, pela enorme educação que você teve com nós, né? Porque muita gente às vezes acha que só ir na Bandeirantes, né, que é importante. Pô, vem aqui também, dá uma moralzinha pra gente. E esse lado que muita pouca gente conhece, né, Diniz? Você, às vezes, mostra aí ser um cara mais bravo e tal. E como que é o Diniz pessoal, assim? Quem que é o Fernando Diniz fora do futebol, eu queria saber. Não, sou muito tranquilo. Eu sou um cara, enquanto eu não estou no campo, você vai me achar aqui no trabalho ou lá em casa, que eu sou pai de família, procuro ser bastante atuante, tenho 4 filhos. Minha esposa Simone, Felipe, Diego, Thiago e agora a Caroline. Um beijo para eles. Isso aí, outro muito grande, com bastante amor e afeto. E assim, é meu alicerce e minha família, né? Então, enquanto eu não estou aqui, eu estou lá. E assim, eu acho que o que eu faço, me entrego pra caramba no futebol, assim, é uma coisa que está no meu sangue mesmo, uma essência da minha vida, mas tudo que a gente faz aqui é para reverter para o bem-estar da minha família. Te apoiam, gosta? Apoia, todo mundo gosta. Às vezes, sim, a gente sabe que a vida do futebol, em termos de tempo e calendário, ela é muito ingrata e às vezes a família acaba sendo sacrificada um pouco. Então, e até mesmo em virtude disso, o tempo que a gente tem, a gente procura estar junto e fazendo as coisas do dia a dia, da ordem do dia, para se fazer valer. Quando o tempo passar, eu, graças a Deus, eu consigo participar da evolução, do crescimento dos meus filhos de uma maneira bastante participativa mesmo. Ah, muito legal. A gente vai fazer o seguinte aqui, no nosso programa de estreia do Encontro Esportivo. Nós vamos colocar uma foto, né, de alguma personalidade, de alguém que faz parte também dessa nossa vida no futebol e da vida do Fernando Diniz. E a gente vai pedir para ele comentar um pouquinho. Vamos começar então, meu caro Felipe, o grande Pirolo? Vamos ver quem que vem primeiro aí na nossa sequência de pessoas que eu quero que o Diniz comente um pouquinho mais. Senhor Mário Teixeira, por favor, meu caro Fernando Diniz. Vocês já começaram muito alto, pô. Começaram lá por cima. Pô, como assim alto? Como assim alto? Não, o senhor Mário é uma figura assim, bastante singular, um cara bastante bem-sucedido naquilo que fez e que está fazendo na vida. Pai de família e um grande parceiro nosso e um exemplo. Pessoa assim muito simples, que é um exemplo da simplicidade, o gosto pelo futebol. Então para a gente é um grande prazer estar participando de um projeto junto com ele. Não, tem nada disso não. Vou ver o próximo aqui. Bruno Pivetti, seu auxiliar. Você é um grande estudioso do futebol, também um grande parceiro. Sabe muito também. Um cara que foi atrás de bastante conhecimento e uma característica que ele tem muito marcante é um trabalhador incansável. Te ajuda bastante nisso. Muito. Muito legal. Vamos pro próximo aqui rapidinho? Tempo urge, meus amigos. Quem que é o próximo aí, Felipe? Para nós. Ó, homem do bigode. É, o Filipão também acho que é um dos bons... legal saber a sua opinião sobre um dos bons exemplos que a gente tem no futebol. Ele tem uma coisa que é a coisa mais importante da figura do técnico, que eu acho, que é a liderança, poder de se relacionar com as pessoas, de maneira especial com os jogadores. E é um craque nisso e por isso que, na minha opinião, tem tanto sucesso. Tá aí, o Filipão. O que você acha do Brasil na Copa? Aproveitar a sua cancha aqui. Eu acho que tem boas chances, é um dos candidatos ao título, talvez o maior favorito aí junto com a Alemanha.
E eu acredito ter uma certa dependência do Neymar. Acho que o Neymar indo bem, as coisas facilitam muito. Isso dentro de campo e fora. Dá para resumir? Fora que de nos campo. espera poucos dias. Fora de campo eu não sei, cara. Assim, eu não tenho muita... Eu sou um pouco... Não sei se eu queria que a Copa fosse no Brasil, assim, com tantos problemas sociais, da maneira que esse negócio me choca muito, esse superfaturamento dos estádios e com tanta gente precisando. Isso aí tudo é uma coisa que eu, como esportista, gosto, acho que vai deixar... É bom você ter uma Copa no Brasil no sentido geral, mas para esse momento aqui talvez não fosse o melhor deles. Chateia, né? A gente vê 7 anos antes anunciado que o Brasil ia ser sede da Copa do Mundo e a gente gastou 1 bilhão no estádio na inauguração. E se chover, não é nem coberto, né? Tem arquibancada que nem pode ser utilizada ainda. Então realmente chateia. Pro próximo. Pepe Guardiola. Hã? Acho que talvez o melhor treinador, talvez não, para mim hoje é o melhor treinador do mundo. Se identifica um pouco, não? Chamam o seu time de Barcelona de Osasco. Então, rapaz, eu acho assim, a gente tem algumas coisas parecidas, o jeito de jogar, né, por conta da posse de bola, mas você tirando isso aí, eu acho que tem bastante diferença no time, principalmente a circulação dos jogadores e a saída de trás com o goleiro é muito diferente, eu acho. Mas o Guardiola começou no Barcelona com talvez o melhor jogador do mundo, né, e alguns dos melhores. Diferente. Então, assim, na estrutura tática, eu acho que ele é um cara muito bom. E assim, eu acho que nas relações, que é uma coisa que eu primo muito, que eu gosto até mais de me empenhar, eu acho que o Mourinho, eu acho que é um cara diferente pra caramba. Que ele pra fora ele parece uma coisa muito ruim, mas internamente ele deve ter uma relação muito forte com os jogadores. Também é isso que você vê como... Até identifica, né? Não que você tenha imagem ruim, isso é bem pelo contrário. Todo mundo gosta do Diniz. Mas você parece um cara bravo, né? Você parece um cara muito que cobra muito. E tem um interno muito legal. Não, eu cobro mesmo. Eu acho que o jogador... A minha cobrança, se tiver um jeito melhor de ajudar os jogadores, eu vou fazer do melhor jeito. Eu tenho convicção. Hoje, para mim, que a cobrança, o rigor, para eles e para o time é o melhor remédio. Embora a gente erre e acerte, e a vida é de quem acerta mais do que erra. Eu acho que nisso daí a gente está indo bem. Eu falei do Guardiola que eu tenho certeza, isso aí você pode me cobrar, eu acho que eu vou durar um tempinho aqui no jornalismo esportivo. Eu tenho certeza que Guardiola, que a gente está falando aqui, nós vamos equiparar como treinador na sua carreira o Fernando Diniz. Eu cravo, né? Hoje, por mais que hoje a realidade ainda é início de carreira, o cara tá com 40 anos, véio, magro ainda. Bobeado conseguia jogar, porque jogava muito, um excelente meio-campista, para quem lembra. E a gente pega uma situação, por exemplo, por isso que eu falo que eu tenho certeza, que o Barcelona, depois do Guardiola, não teve nenhum técnico com essa característica, cara. Não teve, passaram vários, agora contratou do Celta de Vigo, né? Que foi jogador também, acho que é Luiz. E não tem ninguém com esse estilo, parece que vai ter que mudar o jeito do time jogar que o Guardiola colocou, né? Porque não tem ninguém. Se fosse outra época, eu tenho certeza que o melhor nome seria desse cara aqui do meu lado. Obrigado. Não é exagero nenhum, viu? Eu falo por mim, não é exagero nenhum. Obrigado pelo elogio, assim, eu não tenho muita... A pretensão, assim, que eu tenho é viver hoje da melhor maneira. Eu não tenho necessidade de achar... Porque a maneira que eu vejo o futebol é uma maneira muito particular. E você pegar do particular para fazer uma coisa generalizada, eu não tenho muito essa pretensão de fazer isso. Para mim, assim, a gente joga daquele jeito não é para aparecer para os outros, é porque a gente acha que é o melhor jeito de jogar futebol. A maneira de conviver com os jogadores é o jeito que a gente acha melhor. E é uma coisa que eu tenho convicção mesmo. Então, assim, eu faço isso e faço com o maior prazer. Assim, é uma coisa, eu sou um cara muito feliz porque eu faço o que eu gosto e ainda sou pago para isso. Então, é isso. Ainda bem que está aqui com a gente no Osasco Audax. Chegou a hora da gente fazer agora com o torcedor. Muitas perguntas chegaram para a gente aqui na nossa rede social, principalmente no Facebook, né, no nosso facebook.com/TV Esporte Osasco. E eu quero saber qual que foi a nossa pergunta. Jair Lucas, vamos ver o que o Jair pergunta. Você vai permanecer no Osasco Audax ano que vem para o Paulistão 2015? Valeu, Jair. Bonita foto, viu, garoto? Com a palavra, Fernando Diniz. Isso aí é o projeto nosso, é dar sequência na Série C, depois, e com a graça de Deus mesmo, a gente subir
para a Série B, dar continuidade no Paulistão e poder ir melhorando o time. No Paulistão ano que vem a gente já não deve ser mais a surpresa, mas que a gente consiga fazer um trabalho melhor do que a gente fez esse ano. E se for melhor, tem tudo para ser melhor realmente. Vai fazer história, como já fez, na minha opinião. Primeiro ano, gente, é para não cair. Pelo menos é isso aí que eu ouvi, cresci ouvindo no futebol. Meu amigo Fernando Diniz, posso chamar de meu amigo? Claro, somos, de fato. Porque realmente é meu amigo, um cara extremamente valioso, com valores impressionantes, sempre cita Deus nas suas entrevistas, um cara muito bacana. Muito obrigado, foi um prazer no meu programa de estreia aqui, de entrevista, que a gente sempre vai trazer muita gente aqui. Começar com o Fernando Diniz, né? Começar com essa figura, que eu desejo muito boa sorte. E, além disso tudo, se você tiver alguma consideração final, algo para falar, alguém para agradecer, mandar um beijo, esse é o momento. Muito obrigado. Eu que agradeço de participar do programa de estreia, tenho também convicção de que vocês vão seguir muito longe, que isso aqui é só o início da carreira de vocês, jovens tão promissores e toda a sua equipe. A gente tem uma relação que ela vai se estreitando com o passar do tempo, mas talento a gente cheira de longe. E talvez um dos maiores detectores de talento seja o seu Mário, que fez essa aposta em vocês e já está dando muito certo. Então, parabéns pelo trabalho de todos, a equipe toda está de parabéns. Vou mandar um beijo ao pessoal de casa, Simone e os meninos, e muito boa sorte na sequência. Que isso. Obrigado, Diniz. Valeu. Fernando Diniz, obrigado para você nessa estreia. Técnico do Osasco Audax foi o nosso primeiro convidado aqui na TV Esporte Mais. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Você tem um encontro comigo e sempre com um convidado especial aqui no Encontro Esportivo. Um abraço.